Olá, estamos de volta, Gabriel por aqui. E eu vou estar sozinho hoje, né? Mas vou procurar sempre, obviamente, como a gente sempre comenta, manter aqui a qualidade do nosso programa. E eu tô também testando algo novo por aqui, que eu não sei se vai funcionar, né? Mas eu tô gravando, tô com umas câmeras aqui ligadas. E se tudo der certo, né? O vídeo aqui vai acabar indo pro nosso canal do YouTube e tudo mais. Vai ficar muito feio, obviamente, que eu não vou colocar. E aí você fique ligado lá no nosso canal do YouTube se aparece ou não. Se não, em algum momento vai aparecer como bastidor, como alguma coisa assim. A gente vai acabar usando o vídeo pra ver, né? Fazer um teste já, aproveitando que eu tô sozinho e tem menos variáveis ali por administrar. Talvez funcione. Vamos ver como é que fica. E para começar esse programa, vou começar com uma pergunta, né? Que se você escutou o nosso episódio sobre a matriz Eisenhower. E se a sua resposta for negativa, eu peço que você volte lá naquele episódio, né? Escute ali o da Eisenhower e depois comece esse aqui de novo. E aí, por que isso, né? Porque o assunto que a gente vai tratar hoje tem tudo a ver com o que foi comentado lá. E aí tu vai me dizer, mas então, né, se eu não escutei o episódio lá da Eisenhower, eu não vou entender nada do que vai ser abordado hoje. Não é nada disso. Você vai entender, né? Claro, mas vai fazer muito mais sentido se você já estiver aplicando, ou ao menos já conhece os conceitos da matriz Eisenhower, né? Que fala da administração de tempo, de prioridades, enfim. Inclusive, esse episódio de hoje, eu acredito que não seja dos mais longos, vai ser meio curtinho. Então você pode escutar ele de forma rápida depois, né? Mas vamos lá, vamos terminar com tanto mistério aqui, porque o assunto de hoje é a técnica Pomodoro. Não, calma, né? A gente não transformou o podcast aqui em um programa de culinária, nem nada disso. A técnica Pomodoro, já entrando direto no assunto, né? Consiste em quebrar as tarefas que a gente precisa fazer em blocos de 25 minutos com 5 de pausa. E ela foi inventada lá pelo final dos anos 80, pelo Francesco Cirillo, né? Porque ele estava na universidade e tinha problemas de concentração. Então, isso aí estava complicando, obviamente, os estudos dele, né? E foi aí que ele decidiu se esforçar e se comprometer com 10 minutos de estudo sem distrações. E aí que entra o nome da técnica, né? Pomodoro, porque ele, pelo que eu pude investigar, ele era italiano, né? E tinha nas mãos esses relógios de cozinha, né? Que marca o tempo da comida, você gira ali a quantidade de tempo e aí ele faz um barulhinho no final quando termina. E esse timer que ele tinha era em formato de um tomate, que em italiano é pomodoro, né? E aí ele decidiu batizar a técnica com esse nome. E hoje ele tem até livro escrito sobre a técnica, eu ainda não tive oportunidade de ler, mas tenho bastante curiosidade. Então vamos ver, né, como é que eu uso essa técnica Pomodoro aqui dentro da estética, o que eu posso fazer com ela para melhorar principalmente a nossa produtividade, porque ela é bem focada na questão da produtividade. E aqui vai entrar algo importante, né, da Eisenhower, como eu estava comentando, porque o primeiro passo que a gente precisa definir, né, para poder usar a Pomodoro da melhor forma, é definir as tarefas que a gente precisa fazer durante o dia. E aí, se você já escutou o episódio da matriz lá, vai saber que a gente conseguiu definir quais eram importantes, quais eram urgentes, quais não eram importantes e tudo mais. Mas, deixa eu entrar diretamente em como usar a técnica, né? Basicamente, a gente faz uma lista de coisas que a gente precisa fazer durante o dia, e aí a gente pega um timer e define 25 minutos nele. Mas pode ser o celular, eu não tenho um timer, né? Pode, mas não é a melhor opção, porque na hora que tu for ali, né, dar uma olhadinha como é que tá de tempo, vai talvez parar o relógio, a gente corre o risco de se perder lá nas notificações que vão aparecer e aí a técnica vai por água abaixo. O importante é que você consiga trabalhar de forma ininterrupta, né, durante esses 25 minutos. Na hora que soar o alarme, você para, né, marca que fez um pomodoro e toma 5 minutos de descanso. Para fazer o que você quiser, né? Vai lá, quer assistir TV, quer ver Instagram, o que você quiser. O pessoal diz que o melhor é sair, né? Se desconectar do mundo online ali, né? Se passou, por exemplo, 25 minutos ali fazendo alguma coisa na frente do computador, talvez o melhor seja, né, dar uma caminhada ali, vai tomar um café, enfim. O importante é claro que esses 5 minutos sejam respeitados, né?
Não dá para ele fazer nem 3, nem 10, nem 20. E aí, passando os 5 minutos, você marca outros 25 de trabalho sem interrupção. Quando a gente completar 4 pomodoros, aí a gente faz uma pausa maior, que é de 15 a 30 minutos. E aí tá feita a técnica. Isso tudo é isso que a gente precisa fazer. E aí tu vai perguntar, mas só isso aí? Que tipo, qual é a graça, né? Que tipo de técnica é essa? Deixa eu tomar um café aqui, né? E é só isso aí mesmo. A técnica é simples, mas ela é bem interessante porque a grande jogada é fazer com que a gente se concentre ao máximo nesses 25 minutos de trabalho. E todo mundo sabe também, né, que fazer pausas curtas ali durante períodos de trabalho, eles normalmente ajuda muito na nossa produtividade, né, dá aquela descansada, dá aquela liberada na cabeça. E o que a técnica faz, no final das contas, é formalizar esse tempo, porque no momento que o relógio começa a contar, a gente precisa estar trabalhando ao máximo da nossa capacidade. E outra grande vantagem, acho que eu vejo da técnica, né, é evitar as distrações. É muito normal, né, que a gente tá ali no meio de alguma coisa e de repente chega um WhatsApp, chega um e-mail, e aí de forma instintiva até a gente termina abrindo a mensagem e isso já vai nos transportar para outra situação, outro problema e a gente acaba não terminando o que estava fazendo. Então a técnica procura fazer com que a gente fique ali, né, focado no que a gente se propôs a fazer. E no final da semana, quando a gente faz isso, a gente não tem a técnica, por exemplo, a gente fica com aquela sensação de que a gente trabalhou um monte, mas não conseguiu finalizar nada, não conseguiu progredir com nada. Só que, claro, como toda técnica, como tudo que a gente traz aqui, a gente também precisa ter alguns cuidados, né, na hora de aplicar ela no nosso dia a dia. A primeira é com relação às interrupções. Mesmo que a gente procure focar ao máximo, né, vão existir situações que vão precisar da nossa ação imediata. E quando isso acontecer, o melhor é a gente tomar os 5 minutos de descanso e começar de novo um Pomodoro. Agora é importante também, né, que essas interrupções não sejam coisas triviais, né, como um e-mail que chegou, um WhatsApp que a gente não precisava ter respondido naquele exato momento. E aí, por isso, eu volto também a recomendar que você escute lá o programa sobre a matriz Eisenhower, justamente para poder definir o que é importante, o que não é, o que é urgente, o que não é urgente. E outra coisa importante aí também é ir anotando essas interrupções. Porque, né, que tipo de interrupção foi? Para poder evitar depois e até comentar, porque às vezes é de outra pessoa, né? Que veio ali, preciso que, né, de tal coisa. E aí comentar para essa pessoa que você tá ali usando essa técnica e que ela espere, se não for algo assim, que alguém tá morrendo, por exemplo, que ela espere para os teus 5 minutos de descanso para trazer o assunto, né? E alguém vai dizer, mas né, as tarefas que eu faço são mais curtas, né? Em 4 pomodoros, isso, né, vai ser muito tempo. E aí o que você pode fazer e você pode e deve, na verdade, né, juntar essas tarefas mais curtas, né, e formar um grande grupo. Ou ao contrário também, né, digamos que é algo que você vai passar a tarde inteira trabalhando. Vamos supor que você tira uma tarde ali para preparar todos os posts da rede social, né? Maravilha, então você precisa quebrar essas tarefas, né, em partes que caibam dentro dos 4 pomodoros. Digamos que seja algo, né, muito mais que 1 hora. Porque assim você consegue também ir visualizando melhor o progresso que você vai tendo com as tarefas, né? Aí você tem lá, eu tenho que fazer todos os posts de redes sociais, aí eu quebrei eles em, não sei, eram 50 e eu quebrei eles em, não sei, em 10 ou em 8, não sei. E aí você vai vendo o progresso que você vai tendo conforme o avanço dos pomodoros que você vai fazendo também. Outra coisa que você pode estar pensando ali, né? Mas para mim é impossível ficar 25 minutos com concentração máxima. Eu simplesmente não consigo. E tem gente que realmente não consegue, né? Poxa, 25 minutos ali, foco total numa só situação é complicado realmente, né? E aí você pode adaptar também a técnica, né? Pode tentar talvez com 10 minutos de concentração e 2 de intervalo, né? De pausa. Ou dentro dos 25 minutos fazer uma pausa um pouco mais longa, né? Ou até talvez tentar 5 minutos por Pomodoro, se for muito difícil realmente que você consiga se concentrar. Começa com 5 minutos ali e depois vai aumentando o tempo conforme você vai sentindo mais confiança também. O importante é encontrar o ritmo que se adapte ao que você precisa fazer, né? E para continuar aqui, vamos analisar um pouquinho para quem é a técnica, né? E para quem não. Porque, obviamente,
É uma técnica bem interessante, mas não vai servir para todo mundo. E para muita gente vai servir e vai servir bem. Então vamos ver aqui que situações ela serve e para quem serve e que situações não serve para quem talvez não serve. Algumas delas, né? Obviamente não vamos tratar todas elas. Começando para quem serve. Se você se distrai facilmente, poxa, vai ser uma técnica bem interessante. Se você passa horas nas redes sociais, né? E aqui todo mundo é culpado, eu também sou. Você abre ali uma notificação, isso aí acaba levando a outra, depois a outra, e quando a gente vê, perdeu ali meia hora rolando o feed da rede social. E essa meia hora podia ter sido melhor aproveitada, né? Não que o feed não fosse interessante, talvez você estava até vendo alguma coisa de trabalho mesmo, né? Que pode te ajudar no trabalho, mas talvez podia ter sido um tempo mais curto ou em algum outro momento. Talvez não era uma tarefa importante, né? Que estava lá na Eisenhower. Se você sente que tem milhões de coisas atrasadas e não consegue terminar nada, poxa, Pomodoro vai te ajudar bastante. Serve muito para tarefas administrativas, né? Tarefas onde você pode controlar o tempo, que você tem o controle do tempo ali que você vai dedicar a essas tarefas. Se você tem aquela sensação de que não sai do lugar, que faz 1000 coisas por dia, mas não consegue, né? Não consegue passar, né, adiante, também vai ser muito interessante. E para quem não serve, porque também, obviamente, vai ter gente que vai dizer, não, para mim isso aí não vai funcionar, não adianta nem eu tentar, né? Se você está feliz com a tua produtividade, ou já tem um sistema, né, uma técnica que funciona e funciona bem, para que você vai fazer a Pomodoro, né? Não tem nenhum sentido. A não ser que você queira testar, né? Vai que seja uma técnica mais interessante do que a que você usa, daí pode ser que funcione. E também não vai servir, obviamente, com atendimento ao cliente, né? Se você vai realizar um serviço e esse serviço tem duração de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, não tem como a gente usar e não teria nem sentido usar uma técnica assim, né? Então ela serve mais para aquelas tarefas que a gente precisa fazer que estão voltadas à parte administrativa do nosso espaço, né? Outra coisa que eu ia colocar aqui, onde não serve, era tarefas criativas. E aí depois eu parei para pensar e ela serve para tarefas criativas, né? E até ajuda no processo. Porque em um primeiro momento eu pensei, né, a criatividade vem, a inspiração vem, a gente não consegue forçar isso. Só que ao mesmo tempo, a gente acaba perdendo muito tempo com outras coisas que são até talvez inúteis, né, no meio desse processo por pensar dessa forma, por achar que a criatividade vai só chegar em algum momento, né? E eu até vou pegar como exemplo o nosso podcast aqui. Normalmente, quando a gente vai preparar um episódio, né, existe toda uma estrutura ali, a gente... né, um processo para estruturar esse episódio, na verdade. E a técnica do Pomodoro, ela pode ajudar muito nesse processo, porque eu posso, por exemplo, passar os primeiros 25 minutos só pensando no assunto e de que forma eu vou trazer ele aqui. Aí depois, os outros 25 minutos, eu vou materializar a ideia, né, colocando essas ideias de alguma forma no papel ali, para que exista uma sequência também, uma linguagem que seja coerente na hora de trazer o assunto aqui. E os outros 25 minutos para revisar e fazer correções. E ainda vão me sobrar 25 que eu, para completar o Pomodoro, né, total ali, que eu posso talvez usar para já começar a pensar no episódio seguinte. Porque sem usar a técnica, e muitas vezes eu trabalho sem usar a técnica, já vou falar disso também, provavelmente eu chegaria a essa ideia e essa materialização, obviamente, de alguma outra forma, só que certamente eu demoraria muito mais. Eu passaria muito tempo fazendo outras coisas ali, né? Talvez até menos relevantes. Até que desse aquele clique assim, né? Aquela vontade de preparar tudo e colocar as coisas para funcionar, para trazer o episódio aqui para você. Porque normalmente, né, nesse lado mais criativo, a parte mais difícil é começar. Parece tudo tão distante assim na nossa cabeça que a gente vai deixando de lado, não tem aquela vontade de começar. Até que chega um momento que não tem mais como, e a gente começa a ter que trabalhar meio que apressado e aí talvez o resultado não seja o melhor. Então a gente consegue a técnica ajuda, né, a focar esse pensamento e começar. Depois que a gente começa, parece que as coisas vão fluindo, né? Vai encontrando informação, vai saindo informação da cabeça, mas começar parece que, poxa, tá lá distante o assunto que eu quero trazer, como é que eu vou abordar isso aí? É sempre mais complicado. E como eu falei aqui, né, o programa de hoje vai ser mais curtinho, porque a técnica é simples, né? Não tem muito o que inventar aqui. Então a gente já vai se encaminhando meio que pro final do programa.
Talvez alguém esteja se perguntando ali se a gente usa essa técnica, né? Além de trazer ela aqui, tu usa a técnica ou tu só traz aí, né? E eu tenho que confessar que eu não usava a técnica. E eu comecei a usar ela de forma até um pouco tímida ali nas últimas semanas. Principalmente para tarefas mais mecânicas, né? Mais repetitivas. E realmente tem funcionado muito bem. Eu também, né, sou culpado ali de às vezes perder muito tempo em redes sociais. Eu gosto muito do YouTube, né? Eu uso ele bastante até como ferramenta de estudo. E o sistema tem me ajudado a definir também, né, horários específicos para essas atividades. E eu tenho conseguido ser mais produtivo depois de usar o Pomodoro. Mas tem gente que não vai se adaptar, então tem que ver ali se para você funciona ou não funciona. Mas para mim, sim, focar no que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e deixar as outras atividades para os momentos de lazer, né? E até algo que é bem interessante, né? E eu pude notar é que a gente consegue meio que transformar um sistema do Pomodoro em um jogo, onde cada vez a gente vai querendo melhorar também, né? Eu fiz, por exemplo, eu fiz a tarefa em essa que eu tinha que fazer em 2 Pomodoros. Poxa, eu vou tentar fazer ela em um, mantendo a qualidade, claro, né? E isso sempre é legal porque a gente, né, acaba melhorando também as nossas habilidades. E outra coisa também que eu estava comentando antes, muitas vezes a parte mais difícil de algo a começar, né? Depois que a gente começa, parece que as coisas vão fluindo de forma mais natural. E a técnica também ajuda a isso, a começar. Porque é colocar o relógio com 25 minutos e fazer a cabeça funcionar. Pode ser que nesses 25 minutos não saia absolutamente nada de bom. Mas você se dedicou, né? E procurou fazer com que esses 25 minutos fossem produtivos. E aí, no segundo Pomodoro, sim, você consegue fazer bastante progresso, porque o primeiro já te ajudou a organizar as ideias. E às vezes a gente não quer sentar e organizar as ideias e dizer, poxa vida, eu tenho que preparar um post para o Instagram, por exemplo, para o Facebook, preparar um vídeo. E aí parece que a ideia tá lá longe, e a gente, não tem aquela vontade de sentar e dizer, não, vou preparar o assunto. E aí, usando o Pomodoro, né, a gente acaba forçando a sentar ali, eu vou, não, esses 25 minutos aqui eu vou organizar as ideias, e aí nos outros 25 eu vou começar a colocar as coisas no papel, né? E também tem outra coisa que a técnica é bem interessante, né? Que é a gente começa a perceber onde está gastando o tempo. Eu passei 25 minutos fazendo tal tarefa, daí eu fui interrompido por tal situação. Me perdi no meio desses 25 minutos e terminei no Instagram. Fica tudo meio que documentado ali, né? Para que a gente possa ir também corrigindo isso e melhorando a nossa produtividade no dia a dia. E algo que talvez afaste as pessoas, que eu até entendo isso, que talvez a pessoa, não quero começar essa técnica, porque, né, é a questão do relógio, né, o medo do relógio. Porque não sei se tem alguém que gosta de trabalhar contra o tempo, né, é até difícil. Mas vamos colocar aqui uma situação, né? O importante é que a gente não se pressione logo no começo, né? Para tentar fazer cada Pomodoro ser o melhor do mundo. Mas sim ir se habituando também a essa técnica, né? A essa sensação de ter blocos de 25 minutos para trabalhar. E não pensar que também tu tá 25 minutos contra o relógio, tem que sair, vou fazer tudo correndo, né? Não. Saber que tu tem vários Pomodoros durante o dia, tu tem vários dias também para ir trabalhando. E aí, conforme tu vai se habituando à técnica, talvez esse medo, né, do relógio vai ficando para trás também. E eu tenho certeza que depois de 1 ou 2 semanas ali usando o método, você vai ver que o fato de ter um relógio correndo ou não já não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, eu acho que com a matriz Eisenhower e a técnica de Pomodoro, a gente tem 2 ferramentas ali muito legais para melhorar nossa produtividade, evitar desperdício de tempo, mas também ir eliminando aos poucos aquela questão de ir adiando trabalhos, né, que a gente precisa fazer, aquele sonho que a gente tem, a gente sabe que caminho a gente precisa trilhar, mas parece que não consegue começar, né? Agora, se você é daquelas pessoas que vive, né, correndo em círculo ali, apagando incêndio, e mesmo com essas 2 técnicas, acha que não vai conseguir se organizar, fica ligado, fica ligado, que a gente ainda tem mais episódios falando sobre isso também. Eu vou trazer por aqui a técnica de comer o sapo primeiro, ou comer a rã primeiro, enfim, como, né, a tradução, como você quiser trabalhar a tradução, que também vão se conectar com essas 2. Então a gente vai ter a Eisenhower, a Pomodoro e depois a técnica ali do sapo, da rã.
E com essas três, eu acredito que você vai conseguir ter ali um apanhado completo de ferramentas para nunca mais ter problema de produtividade ou pelo menos ir sempre melhorando o que você já consegue fazer hoje, né? Mas hoje eu vou ficando por aqui, como eu tinha comentado, o programa de hoje ia ser um pouquinho mais curto, porque a técnica é simples, né? E é só a gente entender ali e começar a utilizar. Mas claro que, né, na próxima semana eu vou estar de volta e a Cris também vai estar de volta, acredito, com mais um assunto interessante para você. E eu não posso esquecer que a música de abertura do programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E tem a questão do vídeo, né? Eu não sei ainda se ele vai subir ou não. Vou ver agora quando eu terminar de gravar aqui o programa como é que ele vai ficar. Mas em algum momento ele vai aparecer ali nas redes sociais. Eu vou avisar no Instagram, né? No Face ali, se a gente subir ele. Para que você também dê uma olhada no que é, né? Não sei se tão bastidores a questão do programa, mas a gente está testando porque talvez a gente consiga começar a trazer os programas também nesse formato, né? O formato só em áudio para quem tá só no Spotify, mas quem quer escutar o áudio e ver as nossas caras também, talvez consiga fazer. E eu tô testando aqui como eu tenho menos variáveis, né? E depois vou ter que fazer um teste também quando a Cris estiver por aqui, que é mais uma questão que a gente quer adicionar ali no meio desse mix todo, para ver se funciona e para ver se fica legal para vocês também, né? Então era isso, até mais e a gente se vê no próximo programa.